Então, o que vocês acham da gente estudar hoje Apocalipse 10 e Daniel 8? Que tem a ver com a identidade da igreja adventista. É como a gente considera a certidão de nascimento da igreja. Por que isso, irmãos? Porque a gente muitas vezes pode entrar em um movimento religioso e achar que é o quê? Mais um. Não faz diferença eu entrar numa porta com uma placa tal, ou entrar na outra porta com uma placa tal. Não faz diferença nenhuma. Porém, quando a gente entende o que a gente vai estudar aqui, a gente entende que tem relevância sim. Deus espera que a gente faça parte de um movimento que seja bíblico, que seja orientado pelo Espírito de Deus para um propósito específico, que é a salvação. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Daniel 8,14. Daniel 8,14. 8,14. E nós vamos perseguir, então, a mensagem sobre a identidade deste movimento que nós fazemos parte. Daniel 8,14. Querido Deus, a tua palavra está aberta nesse momento. O Senhor é quem, de fato, determina e orienta o que nós devemos estudar quando nós nos reunimos. Por algum motivo, Senhor, aquilo que eu estudei ao longo desse dia, por algum motivo ele vai ficar em stand-by ou expectativa para que uma outra oportunidade seja compartilhada. Mas nesse momento, Pai, queremos suplicar a tua orientação, a tua instrução para aquilo que iremos estudar nessa oportunidade. Dá-nos a tua bênção, a bênção da tua companhia, a influenciar nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel 8, versículo 14, está escrito assim. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o quê? O santuário será purificado. E ele me disse, quem disse aí? A gente não sabe, se a gente não ler, a gente não vai saber qual é o contexto. Mas Daniel está observando essa cena. E ele está vendo um santo, como a Bíblia diz aqui, um santo falando com outro santo. A gente entende que é um anjo falando com outro anjo. E aí ele vê um anjo perguntando para o outro anjo, até quando vai durar essas coisas? Até quando essas coisas vão se cumprir? E Daniel, naquela o quê? Naquela expectativa de ouvir a resposta. E aí, o anjo diz assim, olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Como você acha que Daniel se reagiu diante dessa informação? Ele ficou abalado, porque ele conhecia a profecia de Jeremias que dizia que aquele cativeiro, aquele momento de cativeiro que eles estavam vivendo duraria 70 anos. Então, quando ele ouve, escuta um ser celestial dizer 2.300 tardes e manhãs, pronto. O que era 70 virou 2.300. Né? Imagina um baque. Você vai no mercado, você tem lá você sabe que você tem uma dívida de R$70, e quando você chega lá, quanto é que eu estou devendo aí? 2.300. Você fica abalado, né? Mas, enfim, a compreensão de Daniel foi restrita aí. E, na verdade, onde a gente vai chegar é o seguinte. Um dos nossos pioneiros, que, na verdade, antes mesmo da igreja se tornar como a gente conhece hoje, se propôs a estudar a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e a metodologia dele era o seguinte, eu só vou passar para o próximo versículo se eu entender o anterior. O que vocês acham dessa metodologia? Eu acho boa, fantástica. Só vou passar para o versículo seguinte se eu tiver convicção do que aconteceu do versículo anterior. E esse camarada chamado Guilherme Miller, ele começou a fazer esse estudo. Começou lá no Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 2. Né? Quando ele chegou em Daniel 8,14, ele enganchou. Falei, não, daqui para frente eu não posso avançar, porque eu não entendi o que significa isso. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu só posso avançar para o versículo 15 depois que eu entender o 14. E aí eles começaram a estudar ali. A história dos pioneiros é longa, é um pouco detalhada, mas o fato é o seguinte, eles chegaram à conclusão de que aquelas 2.300 tardes e manhãs significava 2.300 anos.
Por quê? O que é um dia? O que é uma tarde e uma manhã? Um dia, né? Lembra lá de Gênesis? E foi o primeiro dia. Como é que foi o primeiro dia? Tarde, manhã, primeiro dia. Tarde, manhã, segundo dia. Então, 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 dias. Só que, profeticamente, um dia corresponde a um ano. Logo, 2.300 tardes e manhãs significaria 2.300 anos. Então, o santuário seria purificado. A grande tônica dessa situação é que eles interpretaram esses 2.300 anos como sendo a conclusão para a volta de Jesus. Ora, se o santuário vai ser purificado depois de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, então isso quer dizer que Jesus vai voltar no final desse período. Aí eles começaram a estudar profundamente, madrugada dentro. Não foi coisa de um dia para o outro, foi coisa de anos estudando e chegaram à conclusão que o final desse período profético se daria em 1843, depois 1844. Aí chegaram-se à data final de 22 de outubro de 1844. Pronto. No final dessas 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. Isso quer dizer que Jesus volta, o santuário é a terra, e pronto, fim da linha, fim do pecado, fim da tragédia da raça humana, e a gente vai, aqueles que aceitarem, vai para o céu. O que vocês acham da essência dessa mensagem? É uma mensagem que seria doce ou azeda? Se você estivesse vivendo aquele momento lá, olha, nós descobrimos aqui na Bíblia que Jesus vai voltar em 1844. Essa é uma mensagem doce, uma mensagem alegre, uma mensagem de esperança, uma mensagem, olha, fim da linha do pecado. Já não mais tristeza, já não mais dor, já não mais angústia, ter que correr atrás do ganha-pão, aquela incerteza, chuva, inflação, doença. Fim de tudo isso. Então era uma mensagem o quê? Doce, agradável, desejada. Então eles começaram a pregar aquilo ali com toda a força que existia no ser deles. Porém, não precisa ser profeta para saber disso. A data passou e não aconteceu. Aquela situação de que não aconteceu aquela expectativa que eles tinham se tornou um desapontamento. Um desapontamento. Então, aquilo que era doce ficou amargo. Então, fim, decepção, tristeza. Agora que a gente vai lá para Apocalipse 10. Que Apocalipse 10 continua essa jornada aí. Apocalipse 10. Lembra que eu falei? A identidade da igreja adventista se encontra em Apocalipse, em Daniel 8, 14 e Apocalipse 10. Vamos lá. Verso 1. Vi, aqui já é João, não é mais Daniel. João, verso 1. Verso 1 em diante. João diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como uma coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiu os 7 trovões às suas próprias vozes. Verso 4. Logo falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, dizendo assim, já não haverá demora. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. A voz que ouvi, vinha do céu, estava
de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que come, que me deste o livrinho. Este então me falou: toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, a comi, no meu estômago ficou o quê? Amargo. Verso 11 conclui: então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O anjo está concluindo aqui dizendo: tá, era doce e ficou amargo, mas eu quero que você vá e profetize de novo, clama de novo, prega de novo, prega de novo. Quem é esse anjo aí que está falando com Daniel? O anjo que tem um arco-íris sobre a cabeça, que o seu rosto é como o sol. Cristo Jesus. Não existe outro com essas características de rosto resplandecente como o sol e que por inscrição aqui tem uma nuvem, está sobre nuvem e tem um arco-íris sobre a cabeça. Esse anjo é Jesus. Mas Jesus é anjo? Lembra que um dos nomes de Jesus é Miguel. E o que é Miguel? O arcanjo. Ou seja, para eu ser chefe dos técnicos de enfermagem, eu não preciso necessariamente ser um técnico de enfermagem. É o exemplo mais próximo de mim que eu conheço. Pode ser um enfermeiro, chefe dos técnicos. É o que acontece. Então, Jesus, para ser chefe dos anjos, um arcanjo, um anjo mó, não necessariamente ele tem que ser um anjo literal, mas ele pode ser o anjo regente. Enfim, então o anjo está dizendo aqui para João: olha, toma o livrinho, come-o, devora-o. Saiba o seguinte, que na sua boca vai ser doce, mas bateu aquela azia, aquela queimação. Mas eu não quero que você desanima, não. Eu quero que você continue a anunciar a respeito dessa mensagem. Que mensagem? A mensagem doce. Aí eu pergunto, que livrinho é esse que João foi estimulado a pegar, tomar, comer? Que livrinho é esse? Que livrinho é esse, Cris? Está na Bíblia, mas é um livrinho muito específico. Vamos lá. João é estimulado a pegar um livrinho e comer, devorar. O que significa essa linguagem simbólica de comer o livro, devorar o livro? É o quê? Estudar, né? Come o livro, ou seja, devora o livro. Você não vê muitos estudantes falando assim: hoje eu tive que, para mim fazer aquele vestibular, eu tive que comer livro, né? A gente conhece essa expressão. Então, João, come o livro, devora o livro. Agora, a gente já sabe que devorar o livro é estudar o livro a fundo, profundo. Agora, o que significa? Que livro é esse? O livro de Daniel. Ficou claro, Cris? Isso. Daniel escreveu simbolicamente lá, e aí João, lá na frente, na época, no ano 100 depois de Cristo, foi estimulado pelo próprio Cristo a pegar o livrinho de Daniel. Que o livro de Daniel, em relação a todo o Velho Testamento, acaba sendo o quê? Um livrinho mesmo, né? Se a gente considerar de Gênesis a Malaquias, o livro de Daniel está ali no meio ali, uma fatiazinha, um livrinho. 12 capítulos. 12 capítulos. Então, João está sendo estimulado a pegar o livrinho de Daniel e comer, estudar, devorar. Mas Deus não deixa sem a informação de que, olha, vai ser muito doce essa mensagem. O que você vai aprender lá, lendo, estudando, devorando o livro de Daniel, vai ser doce. Mas vai chegar um momento que vai ser amargo. Porém, eu quero te estimular a não desistir. Continue a profetizando, a estudando, porque essa mensagem ela tem que ser pregada outra vez. Só na região do Guanabara. É isso? Não. A todo mundo.
a toda tribo, nação, língua e povo. Então, então, quando o Guilherme Miller, lá atrás, pega o livrinho de Daniel e começa a estudar, Daniel está sendo representado, a instrução que Daniel dá ali no livro, é exatamente falando a respeito daquele movimento que tem por liderança ali naquele momento, o Guilherme Miller e as pessoas que acreditaram na mensagem. Então, quando o Guilherme Miller está lá, ó, eu só vou passar para o versículo 15, depois que eu entender o 14. Então, é exatamente Guilherme Miller fazendo aquilo que Jesus pediu para João fazer. Então, quando ele devora ali, ele começa a aprender, entender os símbolos. 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 anos. Quando é que começa? Quando é que termina? Então, a data estava certa, porém o evento é que não foi compreendido naquele momento. Por quê? Porque era um entendimento para você e para mim no tempo de hoje. Ficou claro? Então ele diz, olha, profetize outra vez. Profetize de novo, não para. Essa mensagem foi doce no passado, ela teve o amargo, porém, na nossa geração, no nosso tempo, Deus podendo contar comigo e com você, ela será mais do que doce. Porque vai ser, de fato, o cumprimento literal da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Agora, eu creio que, então, a identidade do movimento profético, que a partir daí é que surgiu a Igreja Adventista do Mundo. Porque você pode se deparar com a crítica assim, ó. Deus chamou Abraão, e Abraão se desenvolveu. Abraão, Isaac e Jacó desenvolveu o povo ali que ele queria que fosse representante. E aí veio na sequência lá a Igreja apostólica, não é? A Igreja Católica Apostólica Cristã. E aí lá para cá se dissolveu, né, a Reforma Protestante, e começou a picotar o que era uma só igreja, uma só denominação, uma só razão social, vamos dizer assim, né? Foi picotada através da Reforma Protestante, e aí surgiu Assembleia, Batista, Adventista. Aí a crítica que a gente recebe é assim, Adventista acaba sendo mais uma porque veio nessa jornada aí de denominações picotadas. Porém, quando a gente estuda isso, Daniel em conexão com o Apocalipse, a gente entende que o movimento adventista surgiu no momento exato da profecia. Se a gente considerar o entendimento de Daniel e de Apocalipse. Ou seja, nós não somos mais um. É só mais uma porta aberta com uma placa dizendo igreja. Não, não somos mais um. Não somos mais um. Porém, isso não é motivo para nós nos orgulharmos e dizermos, nós somos os tais. Não, nós somos responsáveis por aplicar e explicar aquilo que está na Bíblia de forma correta. E com a disseminação através da internet, a gente vê tanta baboseira, tanta coisa estrombólicas aí, que chega a dar vergonha de determinadas coisas. Tudo distorcido. E muitas vezes aqueles que são sérios acabam anunciando 90% de verdade e 10% de mentira, que acaba enganando. Acaba sendo motivo de tropeço. Então nós somos chamados numa época específica para conhecer a mensagem, anunciar a mensagem e principalmente o quê? Viver a mensagem. Porque se eu sei disso tudo e eu não vivo, eu acabo sendo pior do que aqueles que conhecem 10%, mas aqueles 10% que eles conhecem, eles vivem, tá com passaporte para o céu garantido. Vocês entendem a responsabilidade? Os 10% que eles conhecem e eles vivem, Deus se dá por satisfeito, porque Deus não leva em conta o quê? O tempo de ignorância. Mas se nós nos consideramos 100% abençoados por Deus, por ter à disposição toda a verdade, então Deus também espera 100% de fidelidade aos 100% que nós sabemos. Então aquilo que muitas vezes acaba sendo motivo de orgulho, acaba sendo motivo de tremor na presença de Deus, porque agora nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Pergunta, ficou claro que existe momento
uma identidade profética para a nossa existência? Ou, se existe alguma dúvida, essa é a hora. Quem cala consente, né? Então é isso. A mensagem profética para essa quarta é essa. Nós temos uma identidade profética. Sabe o que acontece? O santuário, existe a promessa em Daniel 8,14 que o santuário seria purificado. Não existe? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. É profecia, é promessa. Aí eu costumo dizer, eu vou deixar registrado aqui, que enquanto Cristo está no céu fazendo a obra de purificação do santuário, o Espírito Santo está aqui na terra, disposto a purificar esse santuário, que é o meu corpo, que é seu corpo. Cada um de nós, cada ser humano é um santuário. Porém, existem santuários que se deixam purificar e santuários que não querem ser purificados. Então é por isso que existe a necessidade da obra de Cristo Jesus em fazer para benefício de todo aquele que crê. Né? Eu não canso de dizer, ninguém vai para o céu à força. Deus não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Então, enquanto existe uma obra de purificação no céu, no santuário celestial, no céu, o Espírito Santo tem a obra, a função de purificar o santuário que está aqui na terra, que somos individualmente representados aí por esse santuário. Quantos aqui querem ser purificados pelo Espírito de Deus? Se você quer, o Espírito Santo pode fazer. Então, até que ele venha, nós possamos estar envolvidos nesse processo de purificação. E quando Jesus vier, literalmente, e a gente poder fazer orações de olhos abertos, ele vai poder dizer: vinde benditos, meu Pai, vocês que se deixaram ser purificados pelo meu Espírito. E então a gente vai poder viver as bênçãos que ele prometeu para cada um de nós, que a gente só pode tomar posse pela fé, mas que um dia será real e literal. Amém? Amém. Vamos nos colocar então de pé para fazermos uma oração. Querido eterno Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por todas as promessas que o Senhor deixou registrado na Bíblia, para que nós pudéssemos tomar posse, Senhor. Nós reivindicamos pela fé e nos métodos de Jesus as bênçãos e as promessas que o Senhor fez e que estão registradas na palavra, Senhor. Existe uma promessa de purificação. Homens do passado se debruçaram sobre a Bíblia para estudar, para aprender sobre isso. Senhor, nós queremos de alguma maneira imitá-los. Também não só aprender porque está na história, mas nós queremos aprender por receber de Ti, Senhor. Nós fazemos parte de uma geração privilegiada, onde a maioria de nós, Pai, sabe ler, sabe escrever, consegue interpretar texto. E ainda temos o auxílio do Teu Santo Espírito para nos ajudar naquilo que tivermos dificuldade. Nos ajude, Senhor, a dar prioridade àquilo que de fato merece a prioridade. Nós queremos suplicar que continue, Pai, fazendo o processo de purificação que o Senhor começou a realizar e que nem nós mesmos, Pai, venhamos a atrapalhar a obra do Senhor nesse projeto grande e maravilhoso. Salva-nos para a glória do Teu santo nome. Alcança, Senhor, por extensão os nossos familiares, aqueles que por ignorância rejeitam tão grandiosa graça. Nós cremos no poder do Teu Espírito a ministrar em nosso favor. Por isso nós nos agarramos às promessas do Senhor e nos sentimos salvos, porque reconhecemos que não dependemos de nós dessa salvação, mas pelos méritos de Cristo, que morreu naquela cruz para dar a oportunidade de salvação a cada um de nós. Dá-nos a bênção de podermos voltar para casa, compreendendo, Pai, não porque foi ministrado por homens, mas porque a Tua palavra foi aberta. E essas bênçãos nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.